Primeira coisa que a gente vai usar aí como referência na aula são instrumentos, tá? Nós estamos falando de ondas sonoras e a gente vai falar da onda sonora numa corda. Então, o que a gente vai ver aqui serve para todos os instrumentos de corda. Seja aqueles que você toca com o dedo, com uma palheta ou com um arco, não importa. É instrumento de corda. Todo instrumento de corda está amarrado dos dois lados, né? Não tem um instrumento de corda com a corda solta. A gente tem sempre instrumentos de corda com cordas fixas. Então, o que acontece ali? A gente bate na corda e a onda começa a se propagar na corda. A onda se propaga com uma determinada velocidade nessa corda, sabiam? E essa velocidade depende de algumas coisas. Depende de quão grossa essa corda é e depende do quanto ela está esticada. O quão grossa essa corda é, nós vamos aí remeter à densidade linear. Então, toda corda, gente, tem uma densidade linear. Densidade, a gente vai usar essa letrinha, que é o Mi, tá? Parece um U, mas não é. Então, densidade linear é diferente de densidade volumétrica. Vocês devem lembrar de densidade volumétrica, né? Muito usado em química, pouco usado em física, mas também é usado quando nós queremos saber qual é a densidade do corpo. Aí você fala, é a massa pelo volume. Isso é densidade volumétrica. Quando a gente está falando da velocidade da onda na corda, nós precisamos saber da densidade linear. Ou seja, o quanto de massa tem no comprimento. E aí, se a gente pensar, quanto mais massa naquele comprimento, mais grossa é a corda. Quanto menos massa naquele comprimento, mais fina é a corda. Então, a densidade linear é a massa dividido pelo comprimento da corda. Beleza? Vamos escrever isso para vocês não se perderem, ó. Isso daqui chama densidade linear, tá? M é a massa da corda, tá bom? E o L é o comprimento da corda, tá? Quais são as unidades de medida que nós vamos usar? Massa, quilograma, comprimento, metro. Vamos escrever isso daqui também, ó. Então, a massa vai ser em quilograma e o comprimento será em metro. Consequentemente, a densidade linear de uma corda tem como unidade de medida quilograma por metro, tá? Se fosse densidade volumétrica, seria quilograma por metro cúbico, que é volume. Então, beleza. Então, quando eu bato aqui, a onda começa a se propagar, bate aqui, reflete e volta. Bate aqui, reflete e volta, e ela fica aqui aprisionada, indo de um lugar para o outro, do lugar para o outro. Nós dizemos que ali nós temos uma onda estacionária. Então, ela fica presa. Toda vez que a gente toca o violão, a gente cria ali ondas estacionárias. E elas ficam percorrendo o violão, né, a corda do violão. Como é que a gente sabe calcular a velocidade que a onda está percorrendo naquela corda? A velocidade da onda é calculado fazendo... Espera aí que se eu escrevo assim, eu sumo da TV. Se eu escrevo do outro jeito, eu não consigo escrever. Olha que beleza. Tá igual um adesivo que eu vi ontem no carro, achei demais, velho. Como é que é? Se colocar na rua, a polícia pega. Se parar, o banco toma. Achei demais, velho. Aí, ó, massa por comprimento, tá? Ou massa por comprimento. Desculpa. Tração por densidade. Então, é assim que a gente calcula a velocidade da onda em uma corda. É a raiz quadrada da tração. Tração é força, é o quanto ela está esticada, dividido pela densidade linear. Então, assim nós faremos para calcular a velocidade. Velocidade em metros por segundo, como a gente sempre viu. A densidade, vocês já viram, quilogramas por metro cúbico. E T é de tração ou tensão, dá na mesma, tá? E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com força, tá? Unidade de medida, Newton. Beleza? Então, para calcular a velocidade, essa é a equação. É assim que a gente faz. Quando nós prendemos a corda nas duas extremidades e batemos nela, ela começa a oscilar. Ela vai formar, na oscilação, algumas figuras. Essas figuras têm o nome de harmônicos. Os harmônicos estão ligados à frequência
que aquela corda vai emitir. E aquela frequência tem a ver com o som que você vai escutar. Por exemplo, a quinta corda do violão é a corda que emite, quando afinada, a frequência de 440 Hz, que é o Lá maior. Então, o Lá maior tem essa frequência, 440 Hz. Tá? Então, quando eu bato ali na corda com tudo solto, ela está presa só nas cravelhas e no cavalete, ela começa a oscilar, ela forma essa figura. E essa figura emite uma frequência, né? Ela vibra numa frequência e emite um som que representa o Lá. Tá? Isso é tabelado, isso foi criado, deram esse nome. Podia chamar chuchu, chamaram de Lá. Beleza. Aí o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada nota tem uma frequência de vibração. E aí, como é que a gente faz para afinar o violão? Você não aperta ou solta as cordas? O que você está fazendo quando você aperta ou solta as cordas? Você está mudando a tensão. E a tensão influencia na velocidade, e essa velocidade vai influenciar na frequência, e a frequência vai influenciar no que você escuta. Tá? Então tudo tem uma ligação ali, tudo é calculado. O que acontece quando a gente começa, ó, pensa aqui é o braço do violão, tá? Tem as cordas. Você toca a corda solta. Aí você aperta na primeira casa e toca. Aperta na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. O que acontece com o som? Ele vai ficando mais grave ou mais agudo à medida que você vai diminuindo assim, ó, a distância entre o dedo e o cavalete lá? O que acontece? Vocês lembram? Alguém toca violão? Alguém já viu alguém tocando violão? Você já viu um violão na sua vida? A gente tem que perguntar, né? O que acontece? Vamos lá, pensa na sua vida aí. O que você já viu? O que acontece? Pensa assim, os caras quando solam, né, em bandas de rock ou coisas assim, eles vão solar. Eles solam lá no começo ou lá no fim. Fica mais grave ou mais agudo o som? O que acontece quando você está apertando assim, ó? A corda está aumentando de tamanho vibrante ou está diminuindo de tamanho vibrante? Ou seja, a parte da corda que pode vibrar, ela está aumentando ou diminuindo de tamanho quando você está fazendo assim, ó? Diminuindo. Então você já consegue me dizer e já consegue me relacionar que quanto maior o tamanho da corda, o som fica o quê? Mais grave. Quanto menor o tamanho da corda, o som fica o quê? Mais agudo. Então existe uma relação entre o tamanho da corda e o som que é produzido. Então tudo tem uma relação. A gente vai provar e por quê. Então já coloque aí na cabeça de vocês, ó. Quanto maior o comprimento da corda, mais grave é o som. Quanto menor o comprimento da corda, mais agudo é o som. Beleza, então agora nós vamos falar nos harmônicos. O que são os harmônicos? São essas sucessivas reflexões, né, que vão acontecer ali, e aí vai acontecer interferência, e aí vão formar algumas figuras. Essas figuras são chamadas de harmônicos, e é elas que vão dar a frequência sonora que você vai escutar ali. Tá? Então, vamos começar aqui, ó, com o primeiro harmônico. Né? No primeiro harmônico, o que a gente tem ali? Qual é a figura que se forma em uma corda quando nós temos o primeiro harmônico? Todos os outros harmônicos, ou seja, todas as outras frequências que irão aparecer ali, elas são múltiplas do primeiro harmônico. Tá? Então, se o primeiro harmônico vale 10 Hz, o segundo harmônico é o dobro disso. O terceiro harmônico é o triplo disso. O quarto harmônico é 4 vezes isso, é o quádruplo disso. Então, todos os harmônicos, que quando você escuta harmônico, você tem que pensar em frequência, todos eles fazem parte do primeiro harmônico. Então, todos os harmônicos são múltiplos do primeiro harmônico. Qual é o primeiro harmônico que se forma? O primeiro harmônico formado numa corda, ele tem essa cara aqui, ó, gente. O que a gente vai fazer agora? É importante você saber o que a gente vai fazer. A gente vai descobrir o comprimento de onda e a gente vai descobrir a frequência emitida ali. Vamos pensar que a velocidade é constante, tá? A velocidade que a gente vai usar é a velocidade da onda sonora no ar. Então este valor não vai mudar, isso é constante, tá? Beleza. Se
Se eu peguei, fui lá, estiquei uma corda, amarrei nos 2 pontos, bati, ela começou a vibrar, como se fosse isso daqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu consigo uma corda um pouco mais desenrolada, tá? Eu tenho aqui, ó, preso numa ponta, preso na outra ponta. Se eu bater aqui, ó o que forma, ó, se eu deixar bem mole, ó, vai formar essa figura, tá? Essa figura que está formando aqui é a figura que eu quero representar ali, ó, que é o primeiro harmônico dessa corda, tá? Então, aqui, ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, vai formar o primeiro harmônico, ó. Fica bonitinho. É exatamente aquela figura que se forma quando eu vou lá e bato aqui. Se eu conseguir bater no meio, é que não dá, né, para fazer com a cabeça, mas se eu conseguir bater no meio, ó, forma um harmônico melhor ainda, tá bom? Então, este é o primeiro harmônico. Daqui até aqui, nós temos o comprimento da corda. Então, anotem aí. L é o comprimento da corda. Beleza? Tá. Quantas ondas eu tenho aqui? É isso que vocês têm que identificar de cara. Quantas partes da onda eu tenho ali? Pô, professor, não sei, não consigo olhar. Vamos pensar numa coisa, ó. A onda é assim, né? Sobe, desce. Isso é uma onda, concorda? Que isso é uma onda, tá? Se a gente pegar aqui, ó, e pensar que ela está indo para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, então vai ter uma parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima e a parte de baixo. Ó, isso daqui, teoricamente, é essa mesma parte aqui, ó. Então, tudo eu tenho uma onda inteira. Isso daqui representa metade de uma onda. Isso daqui também representa metade de uma onda, só que é uma onda estacionária que está vibrando assim, ó. Quanto eu tenho de onda aqui, ó? Ó, aqui. Isso é uma onda inteira, o que eu desenhei ali. É uma onda inteira. O que tem aqui é quanto dali? Então, ó, meia onda. Tá? Tudo era uma, isso é meia onda. Então, este desenho aqui representa metade de uma onda, ó, lambda sobre 2. Então, o que a gente tem que pensar agora para conseguir achar o tamanho da onda? Nesse espaço aqui, que é o comprimento da corda, eu tenho meia onda. Beleza? Vamos escrever isso? Eu tenho uma metade de onda, e essa uma metade de onda representa o comprimento da corda. Então, a gente escreve assim, ó. Você tem uma metade de onda, e isso é igual ao comprimento da corda. Ou seja, naquele comprimento de corda cabe meia onda. Uma meia onda. Eu vou colocar um ali de propósito, tá? Vocês vão entender o porquê mais pra frente. Vamos isolar o comprimento de onda e fazer a relação com o comprimento da corda? Ó, lambda sobre 2 é igual a L sobre 1, tá? Tô só trabalhando ali com os números. O 2 está multiplicando o lambda, está dividindo o lambda, vai fazendo a operação inversa, multiplicar o L. Então, lambda é igual 2 vezes o L sobre 1. Beleza? Qual harmônico que é esse? O primeiro harmônico. Ó, primeiro harmônico. Então, é o comprimento de onda do primeiro harmônico. Como é que a gente faz para achar a frequência? Qual é a fórmula que a gente usa para achar a frequência? A gente usa a equação da onda, V igual a lambda vezes F. Usando a equação da onda, vamos descobrir qual é a frequência do primeiro harmônico. Tá? Então, ó, F vai ser igual a V dividido por lambda. Fechou? Aí, F. Quanto que vale o lambda? Ó, putz, o lambda vale 2L sobre 1. Vou colocar ali quanto que vale o lambda, tá? F é igual 2L... Opa!
Espera aí que eu comi uma bola aqui. É V sobre 2L sobre 1. Professor, precisa colocar esse 1? Eu vou colocar e você vai entender o porquê. Não é que precisa, mas é só para a gente ter uma lógica no nosso pensamento aqui no final, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Mantém o primeiro e inverte o segundo multiplicando, né? Então a frequência vai ser, ó, estou mantendo o primeiro, V. O contrário de 2L sobre 1 é 1 sobre 2L. 1 sobre 2L. Essa é a frequência de qual harmônico? Do primeiro harmônico. Perceba uma coisa, ó. Primeiro harmônico, tem um 1 aqui embaixo. Frequência do primeiro harmônico, tem um 1 aqui multiplicando. Vamos fazer agora o segundo harmônico para a gente tentar ver uma lógica e montar a equação geral para qualquer harmônico. Você vai achar qualquer frequência e qualquer comprimento de onda. O próximo harmônico, ó, então vai ficar assim, ó. O segundo harmônico, gente, vai ser a segunda figura que vai formar nessa corda. Se você continuar batendo nela lá e aumentar a frequência de oscilação dela, ela vai formar essa figura que eu vou desenhar para vocês agora, ó. Essa será a figura do segundo harmônico. Tá? Então, o segundo harmônico vai ser assim, ó. E aí, tudo que a gente for fazer, nós vamos pensar em múltiplos do primeiro, tá? Então, o primeiro harmônico, eu tenho lambda sobre 2, uma vez. O segundo harmônico, quantos lambdas sobre 2 eu tenho aqui, galera? Não, você tem duas metades. Ó, aqui tem lambda sobre 2. Aqui também tem lambda sobre 2. Então, ó, agora nós temos 2 lambdas sobre 2. Beleza? E no espaço dos 2 lambdas sobre 2, eu tenho o tamanho da corda. Então, o que a gente vai fazer, ó? Vamos pensar em 2 lambda sobre 2 é igual o tamanho da corda. Eu sei que vocês querem muito cortar aqueles 2 ali, mas a gente não vai cortar porque eu quero mostrar para vocês a fórmula geral. E aí a gente tem que deixar os números para poder entender o que está acontecendo, tá? Então, ó, vamos isolar o lambda aqui. O lambda vai ficar o quê, ó? Lambda. O 2 que está dividindo vai multiplicando, 2L. E o 2 que está multiplicando vai dividindo, sobre 2. Qual harmônico é esse? Ah, professor, esse daqui é o segundo harmônico. Então, vamos escrever aqui, ó. Esse é o lambda do segundo harmônico. O que tem parecido com o lambda do primeiro harmônico? Olha o lambda do primeiro harmônico. Olha o lambda do segundo harmônico. Percebeu, ó? O 2L está aqui e é dividido por 2 porque é o segundo harmônico. O 2L está aqui e é dividido por 1 porque é o primeiro harmônico. Logicamente, você já consegue saber quanto que é o lambda do terceiro harmônico, né? Como é que vai ser o lambda do terceiro harmônico? 2L sobre 3. E do quarto, 2L sobre 4. E do 5, 2L sobre 5. E assim vai embora. Então, a gente já consegue pensar numa fórmula geral para esse negócio. Para qualquer harmônico que você queira achar. Qualquer um que seja. Tá? A gente vai fazer aqui, ó. Vou escrever aqui a fórmula geral, beleza? Vou escrever, vamos lá, ó. Fórmula geral. Para o comprimento de onda em cordas, você pode pensar assim, ó. O lambda, o 2L. Esses tem em todos. O que é o númerozinho aqui, ó? É o número que representa o harmônico. E aqui embaixo, também. Então, vai ser, ó, N sobre N. Onde N representa o harmônico. Então, se for o 3, é lambda 3 igual a 2L sobre 3. Se for o 7, lambda 7 é igual a 2L sobre 7. E assim por diante. Beleza? Agora, vamos ver a frequência. Tem uma relação também, é bem lógico. Ó. Vamos achar.
Frequência, o que a gente fez aqui, ó? Nós dividimos a velocidade pelo comprimento de onda para achar a frequência. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Frequência, velocidade pelo comprimento de onda. O comprimento de onda, ó, é 2L sobre 2. Então eu vou substituir aqui, ó. Frequência, 2L sobre 2. Olha que top. O que a gente tem que fazer? Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar F é igual 2V sobre 2L. E essa é a frequência de qual harmônico? Do 2. Ó, o que ele é igual daqui, ó? Primeiro harmônico é 1 vezes V sobre 2L. O segundo harmônico, 2 vezes V sobre 2L. E o terceiro harmônico vai ficar como? E aí a gente consegue fazer assim, ó. A frequência de qualquer harmônico vai ser N vezes V sobre 2L. E isso vale para todas as cordas, tá? Todas as cordas. Nós também podemos escrever assim, ó. A frequência de qualquer harmônico é um múltiplo da frequência do primeiro. Então, se a gente achar que o primeiro tem 100 Hz, o terceiro tem... Primeira coisa que eu quero de você, o que é que conceitualiza um solo? É a camada superficial da litosfera, é a camada superficial terrestre. E o que resulta o solo é a decomposição da rocha matriz. Você percebe que é conteúdo pré-requisito do que a gente vem conversando ao longo do ano aí, né? Desde o comecinho do ano. E o que você precisa saber, gente? Como que se forma esse solo? Ou seja, como que a rocha matriz se decompõe? E aí vai ficar fácil, se você prestou bem atenção, se está, né, bem encaixadinho para você, as aulas de formação do relevo. Perceba aí, ó, formação de solo a gente chama também de pedogênese. Então você pode encontrar num enunciado, num texto, com essa nomenclatura. Pedogênese significa formação de um solo. E se forma através dos agentes externos, exógenos do relevo. Lembra o que é agente externo? Vamos lá. Intemperismo e erosão. Alguns materiais colocam agente externo, tudo erosão. Só que eu gosto de dividir, porque fica mais fácil o entendimento. Intemperismo corresponde ao que mesmo? Ação do tempo. E aí tem o intemperismo físico, químico, biológico. E erosão é o transporte de sedimentos. Então, esses elementos, ou melhor dizendo, esses agentes externos, são eles que vão fazer com que a rocha matriz se decomponha. Seja a rocha cristalina, magmática, seja a rocha sedimentar ou seja a rocha metamórfica. Então a pedogênese, ocorre devido aos agentes externos. Só que temos 4 elementos aí, né? 4 elementos que precisa estar claro para você na questão da pedogênese. O principal, sem dúvida nenhuma, são os agentes externos. Só que para formar um solo, depende do tipo de rocha, obviamente, da característica dela, do relevo, tudo bem? Relevo, lembrando, montanha, planalto, planície,
né, se tem alta declividade ou não, do clima, a gente não conversou sobre clima ainda, e os organismos vivos, os animais, as plantas, as vegetações que existem em um determinado local. Tudo bem? Então, o principal, o agente externo, que a gente conversou já. Só que exige, ó, deixa eu até passar um materialzinho aqui para vocês. Olha aí, ó, essa é a composição que eu chamei a atenção para vocês ali no tópico. Material de origem, ou seja, a rocha. Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui, ó. Opa, deu certo, ó. Material de origem, que é a rocha, o clima, os organismos vivos, o relevo e o tempo, a ação do tempo. Aqui a gente vai falar das intempéries. Tudo bem? Isso daqui é do material de vocês, tá, gente? Então depois vocês dão uma explorada. Eu só coloquei aqui, ó, pra gente contextualizar. Mas tá no material de vocês. Depois vocês exploram, que é basicamente o que a gente tá conversando aqui. Vamos voltar no slide aqui, ó. Vamos voltar no slide. Qual a importância do solo, gente? Opa, eu vou entrar aqui, ó. Importância do solo. O solo é vivo. Eu quero que você tenha isso na sua mente. O solo, ele é vivo. A importância dele é germinar as sementes, além de dar sustentação para as plantas, formações vegetais e qualquer cultivo, né, agrícola aí, né, sobre si em um ambiente aberto. Deixei aí bem completinho, mas é isso. A importância do solo é que vai germinar as sementes. É essa a principal importância do solo. Qual a composição do solo? Deixa eu ficar aqui, ó. Opa, deixa eu dar uma baixadinha. Composição do solo. Matéria orgânica. E matéria orgânica, do que a gente está falando aqui de matéria orgânica? Restos de animais, os fósseis, e restos de vegetais. Essa é a matéria orgânica. Então, um galho de uma árvore, a folha, o fruto que caiu e entrou em decomposição, forma uma camada úmica que a gente fala. Então, é a matéria orgânica tem no solo. Certo? E inorgânica, os sais, óxidos e bases, ar, oxigênio, água e vida microbiana. Tudo bem? Então, ó, deixa eu até desenhar aqui para vocês, nesse cantinho. Vai ficar mais ou menos assim o solo. Um gráfico de pizza, eu vou repartir ao meio, 25% aqui, ó, e 25%, vou fazer 5% aqui, e 45% aqui. Vamos lá, 25% aqui que eu vou colocar, 25 é água e ar, tudo bem? Onde que fica a água e o ar? Fica nos poros do solo. Tudo bem? Fica nos poros. Lembrando que o solo é vivo. Tudo bem? 5% aqui, ó, ficou ruim de escrever, mas 5% é matéria orgânica. São os humus. Matéria orgânica. E 45% é areia, são os minerais, é toda a rocha ali no estado de decomposição. Então aqui, ó, 45% os minerais. Tudo bem? Mais ou menos isso. Não precisa gravar, não precisa copiar, não precisa... só para a gente problematizar, entender a composição do solo. E o que vai dar o ponto de fertilidade, isso aqui é importante para vocês entenderem. O que vai dar o ponto de fertilidade é a quantidade de água, ar e minerais. Humus vai existir sempre na primeira camada de solo, o humus sempre vai existir. O que vai dar o ponto de fertilidade, a gente vai chamar a atenção para vocês, é a quantidade de água. Você vai ficar muita água, o solo fica bastante argiloso. E a quantidade de minerais, sais, óxidos. Então precisa ter esse controle para dar o ponto de fertilidade, para a importância do solo germinar sementes. Tudo bem? Tranquilinhos? Vamos lá, dando continuidade aí, ó. Como que a gente analisa o solo? Através do seu perfil básico. E o perfil básico nós apresentamos em horizontes. Vamos lá. Horizontes de solo. Horizontes de solo. Eu fiz um esqueminha aqui, né, meu próprio, e trago para vocês. A primeira camada, H0, horizonte 0, é a camada úmica, porque é aquela camada que mais recebe matéria orgânica. Galhos, frutas, animais que morrem e entram em decomposição. Então essa camada geralmente é aquela camada bem preta, aquela camada úmica, muita, mas muita matéria orgânica. A segunda camada aqui é o próprio solo. É o horizonte 1 aí, ó, H1, H vem de horizonte. É o próprio solo.
E aí, ó, só vou voltar um pouquinho aqui, ó. É o próprio solo. Matéria orgânica. Aí é tudo isso daqui, ó, que a gente, né, que tem como base mais ou menos essa característica aqui. É a parte mais importante da onde a semente vai germinar. Vamos voltar lá? H2, aí, o horizonte 2, é o solo pedregoso ou o saprolito. Solo pedregoso, que tem muito resquício da rocha matriz. Perceba, coloquei fragmentos de rocha matriz e a cruzinha, para remeter o que a gente conversou nas aulas passadas. Cruzinha significa estrutura cristalina, ou seja, significa, eu coloquei aqui de propósito, para significar que você tem ali a rocha ainda sem ter sofrido a intempérie. Tem muito fragmento de rocha que não sofreu com os agentes externos. E o último horizonte, você pode encontrar como H3 ou como o próprio R, para representar a rocha de fato. Tudo bem? Deixa eu dar um zoom aqui, gente, para mostrar para vocês o seguinte. Opa, não precisa ser tão zoom assim, ó. Para mostrar isso daqui, ó. Solo jovem e solo maduro. A diferença de um solo jovem e de um solo maduro. Qual é o melhor solo? Sem dúvida nenhuma, é o solo maduro. É aquele que já está formado, é aquele que já é capaz de germinar uma semente. O solo jovem é aquele que ainda está sofrendo as intempéries, ainda está sofrendo com os agentes externos do relevo. Então, ó, vamos lá. Um solo jovem vai ter a rocha matriz e o solo pedregoso como maior parte, vai ser a maior camada, né, a camada mais espessa. E vai ter como menor espessura a camada úmica e o próprio solo de fato. Tudo bem? Então, às vezes, não é comum o cara jogar, né, um solo jovem e um solo maduro e pedir para você comparar, né, mas tenha isso em mente. Tudo bem? Essa camada aqui, a camada úmica, né, a camada de solo de fato e a camada úmica são menos espessas. Certo? E o solo maduro é o melhor que tem, é o mais adequado. Que aí, o solo maduro é mais ou menos o que eu fiz de esqueminha aqui. As duas primeiras camadas estão mais encorpadas, mais consolidadas. E se bobear, essa camada de solo, ela vem até mais para baixo, assim. Tudo bem? Tranquilos? Esse é o perfil. É essa análise que eu quero de você para entender um perfil básico de solo. Eu coloquei no esqueminha anterior 1, 2, 3. Aqui não. Aqui ele colocou o horizonte 0, horizonte A, horizonte B, horizonte C e o Rzão aí, né? Ele só vai chamar atenção pra gente. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Ele só vai chamar atenção pra gente que ele coloca dois solos, né? Ele fragmenta os solos aqui. Mas um solo que vai ter mais matéria orgânica ou que vai ter menos matéria orgânica, vai ser mais argiloso. Mas o raciocínio é o mesmo. Baixou a primeira camada ali, saiu da matéria orgânica, já é o solo, já é o mais importante. Certo, gente? Combinados? Olha lá, vamos entender agora, gente, os principais tipos de solo. Então vamos lá. Primeiro solo aí que a gente vai conversar é o latossolo ou lateríticos. São aqueles solos mais espessos, mais profundos, no caso. E isso a gente precisa relacionar diretamente com o relevo, ou seja, um relevo mais plano, menos inclinado. Por quê? Um relevo mais plano sofre mais as intempéries, principalmente pela ação da água. A água consegue infiltrar mais. Se você tem um relevo mais inclinado, a água ela não tem tanta capacidade de reter essa água, né? Porque a água vai escorrer. Tudo bem? Então é esse tipo, geralmente em regiões planas. Tudo bem? Encontrado principalmente em regiões mais quentes e úmidas, ou seja, em climas tropicais, por exemplo, o nosso aqui, e em terrenos mais suaves, é isso que eu chamei a atenção para vocês. Sofre maior intemperismo químico e físico, mas principalmente o químico, principalmente pela ação da água. Tudo bem? Vocês estão percebendo que essa aula necessita, sem dúvida nenhuma, de um pré-requisito das aulas anteriores. Então eu estou falando aqui, ó, de intemperismo químico, físico, solo mais suave, solo menos suave, né? Mais plano, menos plano, inclinado ou não inclinado. Certo? Latossolo, mais comum aqui no Brasil, na grande parte do nosso território. Dando continuidade, o litossolo, o solo de altitude. Olha aí, ó.
olha aí o que ele chama atenção pra gente. Litossolo, o solo de altitude. São solos menos espessos, mais rasos. Significa aqueles solos jovens, em que os horizontes da rocha matriz são maiores. Encontrado mais em regiões frias, áridas e nos terrenos mais íngremes. Tudo bem? Sofre menos intemperismo. É aquele solo jovem. Eu acho que fica fácil, né? Sempre a gente fazer uma comparação. Latossolo e litossolo. Então, esses são, sem dúvida nenhuma, os mais importantes que você precisa saber. Certo? Porque todos eles, todos os outros solos, vão vir desse raciocínio. Mais espesso, menos espesso, litossolo e latossolo. Abarca, de uma maneira geral, vários tipos de solo. Agora, a gente entra no tópico para entendermos os solos mais férteis do mundo. E aqui vale a pena a gente só comentar, chamar a atenção para vocês dos solos mais férteis do mundo. E o solo mais fértil do mundo fica no sul da Rússia e na Ucrânia. É aquele solo negro, Chernozion. Como que é? Chernozion. Vem de uma palavra, né, que Cherno significa negro, negrume, e Zion, terra. É aquele solo negro. Vamos entender lá, ó. Decomposição de matéria orgânica, principalmente devido ao inverno rigoroso e grandes precipitações de neve. Nós não estudamos clima ainda, mas aqui na Rússia, no sul da Rússia, em grande parte do território ucraniano, o que acontece? As 4 estações do ano são muito bem definidas. Então, no inverno, precipita neve. O solo fica congelado e o gelo queima. Não sei se você sabe, mas o gelo queima. Pega uma pedra de gelo e põe na sua pele, vai queimar. Então esse gelo ele vai queimar toda a matéria orgânica que estava embaixo. Tudo bem? Aí vem a primavera. A primavera floresce. 4 estações muito bem definidas. A primavera ela vai florescer. O verão ele é relativamente quente para os padrões, né, dessa região aí. E no outono as folhas, os galhos vão cair em grande parte do território. Ou seja, vai ter matéria orgânica no solo, depois vem a neve, congela, queima. Então, esse processo de intemperismo faz com que esse solo aqui tenha muita matéria orgânica e seja o mais fértil do mundo. Tudo bem? Entenderam o raciocínio aí? Segundo solo mais fértil do mundo, solo loess. Loess. Onde você vai encontrar esse solo loess? Planícies centrais dos Estados Unidos, Europa e no centro-norte da China. E ele é formado principalmente pelos ventos. Tá? Ele é formado principalmente pelos sedimentos que vêm pela ação eólica, pelo intemperismo eólico, os ventos trazendo sedimentos e deixando ali no solo. Regiões mais rebaixadas, regiões que sofrem mais com a sedimentação. Planícies centrais dos Estados Unidos, planície europeia e centro-norte da China, que também fica à margem de um rio ali, o rio amarelo, o rio Huanghe. Tudo bem? Solo loess. E agora a gente vai entender aqui, né, os principais solos do Brasil, os mais férteis do Brasil, que a gente vai chamar a atenção para você. Olha aqui, ó. Olha a quantidade de solo que você vai encontrar no Brasil. Uma enormidade aí, ó. Você pegar aí, eu peguei do material de vocês, tá, gente? Você vai ver aí, ó, a legenda, tem um monte de solo. Se eu não me engano, são 13, 14 tipos de solos que nós temos no Brasil. But nós iremos chamar a atenção para os mais importantes, os tipos de solo do Brasil. Certo? Primeiro tipo de solo, a gente faz uma associação histórica, tá, com o ciclo da cana-de-açúcar do século XVII, onde foi consolidado ali o cultivo, né, açucareiro no Brasil. Zona da Mata, litoral do Nordeste. Fica aqui, ó, nessa região, ó. Fiquei a madrugada toda desenhando o mapa do Brasil, gente, treinando. Ó, fica aqui, ó, nessa região. Solo de massapê. O nome técnico não é massapê. Massapê vem de amassar barro. É uma nomenclatura, né, que envolve até o folclore brasileiro. Mas é o solo de massapê. No seu vestibular, no seu concurso, vai cair dessa forma. É um solo negro e ele vem da decomposição do gneiss. É uma rocha metamórfica. Ele é argiloso, rico em matéria orgânica. Fica no litoral do Nordeste.
Tá? Sul do Rio Grande do Norte, até ali, né, a Bahia, mais ou menos. Principalmente até Alagoas e Sergipe, mas a Bahia pega um pouco dessa região aí do solo de Massapê. Número 2, sem dúvida nenhuma, eu diria que é o solo mais importante que nós temos. É o nitossolo. Repetindo, gente. Nitossolo. Ou terra roxa. Cada vez menos nós utilizamos essa nomenclatura. Cada vez menos vai aparecer para você terra roxa. E por que tem esse nome de terra roxa? Eu acho que eu já até comentei com vocês em um outro momento. Foram os italianos que deram essa nomenclatura de terra roxa. Porque é um solo avermelhado, tem muito ferro. Ele é muito nutritivo, é o solo mais fértil do Brasil. Já adiantando, é o solo mais fértil do Brasil. Ele tem muito ferro e é um solo avermelhado. E vermelho em italiano significa rosso. E os imigrantes italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café, principalmente no interior de São Paulo, que tem uma comunidade italiana forte. Tenho certeza que quem está assistindo a aula, muita gente tem o sobrenome italiano, que vem dessa comunidade, que chegaram aqui no interior de São Paulo para trabalhar no café, nas lavouras de café, e deram essa nomenclatura. Oh, terra roxa, terra vermelha, terra roxa, terra vermelha. Aí pegou terra roxa. Norte do Paraná também. Tudo bem? É onde nós tivemos o derramamento basáltico. Beleza? Aquela rocha vulcânica, né, que consolida ali na superfície. É um solo avermelhado, como eu falei, formado da decomposição do basalto, rico em ferro. Certo? E para encerrarmos esse bloco de assunto nosso aqui, ó, os solos aluviais, solo de várzea, que fica nos vales dos rios, formado pelo acúmulo, né, de sedimentos vindo de outros lugares, principalmente trazido pela água do rio. E o solo de salmourão, vale a pena a gente chamar a atenção desse solo também. Fica no centro-oeste, sudeste e sul, centro-sul do Brasil. É um solo proveniente da decomposição do granito, é arenoso e pouco fértil. Só que nós vamos ver nas aulas seguintes que nós temos condições tecnológicas hoje de deixar esse solo adequado para o cultivo agrícola. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Fala, turma! Como é que vocês estão? E aqui, o que a gente está vendo? Imagina duas fontes, tá? Produzindo ondas sonoras. Tá? Então, pense em duas caixas de som. E aí você vai se posicionar perto dessas duas caixas de som. Dependendo de onde você estiver, você vai ver uma interferência construtiva ou uma interferência destrutiva. Como a gente está falando de som, vamos pensar assim, ó. Dependendo do local que você se posicionar, ou você escutará um aumento no volume do som, então o som vai ficar mais forte, ou você vai perceber uma diminuição no volume do som, ou seja, uma diminuição na intensidade sonora. Então ou vai ficar muito alto ou vai sumir o som, você não vai escutar nada. Tá? Pode ser que suma, se for uma interferência destrutiva total, há uma aniquilação das ondas e você não escuta nada. Se tiver uma interferência destrutiva parcial, o que vai acontecer? Você vai diminuir, né, o volume escutado. Então vai ter uma diminuição na intensidade, a amplitude da onda vai diminuir. Nós fizemos isso uma a uma
né, somando as amplitudes, subtraindo as amplitudes, dependendo do tipo de interferência. Aqui, ó, eu fiz uma representação como se fossem duas ondas. Então, ó, começou a tocar aqui, saiu uma onda. Essas partes pontilhadas das ondas são os vales. As partes contínuas são as cristas, beleza? Então nós temos os vales e as cristas, como se fossem ondas se propagando. Só que elas estão vindo de dois lugares diferentes. E aí, pode ser que você esteja posicionado no momento onde duas cristas se encontram. Aí você vai ver uma interferência construtiva. Vai ter um reforço, um aumento na amplitude. O som vai ficar com um volume maior. Ou você pode estar no lugar onde uma crista encontra um vale. E aí você terá uma interferência destrutiva. Isso vai depender da diferença dos caminhos que a onda vai fazer até encontrar você. Ou seja, da diferença de caminho até o ponto onde você está observando. Vamos supor que eu estou observando aqui, ó, neste ponto aqui, ó, tá? Então eu estou posicionado aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó, P1. Beleza? Então, a onda vai sair daqui e vai andar até P1. É um caminho. Essa onda aqui vai sair daqui e vai andar até P1, outro caminho. Então nós temos dois caminhos. Nós chamaremos os caminhos de X. Então vamos dizer que a onda 1 andou X1 metros até chegar no ponto P. E a onda 2 andou X2 metros até chegar lá. Tá? Então é X1 e X2. Vou escrever aqui, ó. Daqui até aqui é um caminho. Vou chamar de X1. E daqui até aqui, ó, outro caminho. Vou chamar de X2. Beleza? Dependendo do caminho, nós teremos uma interferência diferente. Por quê? Porque, ó, neste ponto que eu coloquei aqui, vamos pensar que as ondas estão em concordância de fase. Tá? O que isso quer dizer? Ó? A primeira coisa formada aqui foi crista. A primeira coisa que foi crista também. Então, há uma formação de cristas primeiro. Então, as ondas estão em mesma fase. Tá? Se elas estivessem em fases opostas, quando uma começava crista, a outra começava vale. Aí elas iam estar assim. Tá? Então, elas estão em mesma fase, não em fases trocadas. Beleza? Então, ó, a onda saiu daqui, chegou nesse ponto aqui observado. Aqui eu tenho um encontro de duas cristas. Se eu tenho um encontro de duas cristas, naquele ponto eu tenho uma interferência construtiva. A gente pode pegar um outro ponto. Ó. Vamos pegar um outro ponto para a gente analisar. Aqui eu fiz de vermelho e verde, então eu vou usar preto. Vamos pensar em outro ponto aqui. Ó. Vamos pensar neste ponto aqui. Ó. Vou chamar este ponto de P2, tá? Nesse ponto aqui, ó, há o cruzamento de uma linha contínua, que é uma crista, com uma linha pontilhada, que é um vale. Toda vez que uma crista encontra um vale em ondas em concordância de fase, nós temos uma interferência destrutiva. Então, aqui em cima, crista com crista, interferência construtiva. Aqui embaixo, crista com vale, interferência destrutiva. Qual é a fórmula que a gente usa para calcular qual é o tipo de interferência que vai ter ali? A fórmula é assim, gente, ó. A diferença entre os caminhos, ela será igual a um múltiplo de meio comprimento de onda, tá? Eu vou colocar o que é cada coisa aqui, calma. Então, a fórmula é essa, ó. Delta X é igual a N vezes lambda sobre 2. Qual é que é dessa fórmula? Toda vez que nós calcularmos esse N e ele der um número ímpar, a interferência é destrutiva. Se ele der um número par, a interferência é construtiva. Nós veremos qual é a diferença de caminho ali. Vamos ver aqui, ó. Para ir para o ponto 1. Cada espacinho aqui, gente, entre uma linha contínua e uma linha pontilhada é meia onda. Então, tem um comprimento de lambda sobre 2, de meia onda, tá? Então, vamos contar quantas meias ondas existem ali, beleza? Ó, eu vou usar isso daqui só para explicar,
tá? Se vocês quiserem tirar uma foto, copiar, beleza, mas eu vou apagar aqui depois, tá? Então, ó, para ir para o caminho 2 aqui, ó, que é o x2, quantas meias ondas tem até aqui? Vamos contar, ó, x2, ó, aqui tem um espacinho da meia onda, beleza? Ó, então tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 espacinhos aqui, ó. Então tem 5 meias ondas até chegar lá. Se a distância entre uma linha e a outra da meia onda, eu contei 1, 2, 3, 4, 5. Então, a diferença, na verdade não, o caminho percorrido pela onda 2 até chegar no ponto P equivale a 5 meios comprimentos de onda. Então, ó, cada um desse aqui, gente, isso daqui vale lambda sobre 2. Cada pedacinho, beleza? Então, a gente contou 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Então, o caminho percorrido pela onda 2 equivale a 5 lambda sobre 2. Beleza. Vamos contar da onda 1, então, agora, ó. A onda 1, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 também. Tem 5 pedacinhos também. Então, ó, podia ter dado outro, né? Mas vai funcionar. 5 pedacinhos também. Então, ó, x1 vale a 5 lambda sobre 2. Beleza, então o caminho percorrido pela onda 2 foi 5 lambda sobre 2. O caminho percorrido pela onda 1 foi 5 lambda sobre 2. Qual é a diferença de caminhos que nós temos aí? Nenhuma diferença de caminhos, né? Os dois percorreram exatamente o mesmo caminho. Quando a diferença de caminho é exatamente a mesma, ou seja, não tem diferença, a diferença de caminhos é zero, melhor dizendo, né? Quando os caminhos são iguais, a interferência que a gente tem ali é construtiva, sempre. Deixa eu ver se eu consigo pegar um outro ponto aqui, ó, para fazer esse mesmo cálculo. Ó, vamos mudar um pouquinho aqui, só para a gente conseguir fazer o mesmo cálculo e ficar até mais bonitinho. Mas já anota aí, se o caminho que a onda percorre é o mesmo para ir de um ponto até de uma onda até o ponto P, da outra onda até o ponto P, a interferência é construtiva. Agora eu vou mudar esse ponto P aqui, ó. Eu vou colocar ele aqui, tá? Ó, vou descer, vou colocar o ponto P aqui. Eu acho que vai ficar mais interessante aqui. Esse daqui é o ponto 1, tá? E aí, ó, em vez de andar este caminho aqui, a onda vai andar este caminho aqui, ó, até aqui, beleza? Vai dar na mesma pro x1. Ela vai continuar andando 5 espacinhos. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, x1 continua igualzinho, ó. 5 lambdas sobre 2. O que eu fiz? Eu puxei um pouquinho o ponto P aqui e agora mudou o caminho da 2, ó. Vamos ver quantos espacinhos de meio comprimento de onda tem, ó. 1, 2, 3. Tá? 1, 2, 3. Então, aqui agora, ó, no caminho 2, eu tenho 3 lambdas sobre 2. Qual que é a diferença entre esses caminhos? Quanto que tem de diferente? Quanto que um andou a mais que o outro? A diferença de caminhos, a gente calcula assim, ó. Delta x, diferença de caminhos. Uma andou 5 lambda sobre 2, menos, se é uma diferença, a outra andou 3 lambda sobre 2. Quanto que dá essa diferença? 5x menos 3x dá 2x, não dá? Então, 5 lambda sobre 2 menos 3 lambda sobre 2, a diferença de caminho vai dar 2 lambda sobre 2. Essa é a diferença. Ó a fórmula para a gente descobrir qual tipo de interferência que é. Essa fórmula aqui mostra que a diferença de caminhos é igual a n vezes lambda sobre 2. Vamos substituir a diferença de caminhos aqui, na fórmula, no ΔX. Então, ó, aonde é ΔX, eu vou colocar 2 lambda sobre 2. 2 lambda sobre 2 é igual
a n vezes lambda sobre 2. Ó que loucura aqui, ó. Lambda sobre 2 e lambda sobre 2. O que sobrou aqui? O 2. E o que sobrou aqui? O n. N é igual a 2. O que significa achar que o n, que representa o múltiplos de meios comprimentos de onda, como um número par? Toda vez que nós acharmos o n um número par, 2, 4, se for 0 também, como no nosso primeiro exemplo. Mas toda vez que der número par, a interferência que existe ali é uma interferência construtiva. E olhando aqui no desenho, eu tenho uma crista encontrando outra crista. Aqui eu tenho uma interferência construtiva. Então essa fórmula nos mostra o quê? Se o n der um número par, significa que a diferença de caminho que a onda percorreu de um ponto para chegar, de uma fonte para chegar num ponto e de outra fonte para chegar num ponto, ou seja, se esse n der par, significa que a interferência que ocorre ali sempre será construtiva. Se o n der ímpar, a interferência será destrutiva. Lembra que eu coloquei aqui, ó, o ponto P2? Se a gente contar do ponto P2, ó, vou contar com vocês, ó, aqui dá 1, 2, 3, 4. Então, para a onda 2 chegar aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4. E a onda 1? 1, 2, 3, 4, 5. A onda 1 vai andar 5 lambda sobre 2. E a onda 2 vai andar 4 lambda sobre 2. Se a gente fizer a mesma analogia aqui, ó, a onda 1 vai andar 5 lambda sobre 2. E a onda 2 vai andar 4 lambda sobre 2. Se a gente fizer isso, ó, a diferença de caminhos fica assim. E aí o x vai dar 1 lambda sobre 2. E se a gente jogar na fórmula, aqui ficaria, ó, 1. E o n daria 1. Ou seja, deu ímpar, a interferência é destrutiva. Deu par, a interferência é construtiva. Parece muito complicado quando a gente começa a falar com letra, fazer essas demonstrações. Mas nós vamos fazer esse exercício aqui, e aí vocês vão ver que não é tão difícil assim. É bem tranquilo até, tá? Eu vou agora escrever o que é cada coisa, qual é a unidade de medida que você utiliza e como você interpreta isso melhor, tá? Então eu vou apagar esse exemplo, só colocando aqui, que aqui, ó, é uma interferência destrutiva. Lembra que interferências destrutivas, nós temos interferências destrutivas parciais e interferências destrutivas totais. Então nós temos dois tipos aí de interferência. Tá? Então o que é cada coisa? X é a diferença de caminho, vai ser dado em metro. Tá? Nos exercícios a gente usa o delta x como a diferença dos caminhos em metros. Então, ó, delta x, diferença de caminhos, ou diferença de caminho. Aí eu vou colocar aqui, ó, entre colchetes a unidade de medida, metros, tá? N é um número. Deixa eu até fazer mais embaixo aqui para a gente poder usar. Então, o n será um múltiplo de lambda sobre 2, ou seja, um múltiplo de meios comprimentos de onda. Quando o n for par, a interferência que existe ali é uma interferência construtiva. Se o n for ímpar, tá? Ímpar, nós teremos uma interferência destrutiva. Se você calcular o n e achar que o n é 1, a interferência é destrutiva. Se o problema fala para você que a interferência é destrutiva, você vai usar o n, um número ímpar. Entendeu? Essa é a sacada. Se no exercício fala que naquele ponto sumiu o som,
Se sumiu o som, a interferência é destrutiva. Quanto que é o valor de N que você tem que usar? O menor número ímpar que você conhece. Ah, não deu com esse? É o próximo, é o 3, é o 5, é o 7, vai embora. Tá? Se ele falar que naquele ponto houve um reforço do som, aí você automaticamente fala, ah, então ali houve uma interferência destrutiva. Qual é o N que você tem que usar? 2, 4, 6, qualquer N par. Então, sempre nós teremos que prestar atenção no que o problema está falando. O problema está falando do quê? Né? De interferência destrutiva ou construtiva. Para você saber se vai ser um múltiplo ímpar ou um múltiplo par. O lambda sobre 2 é metade de uma onda, ou seja, é meio comprimento de onda, tá? Meio comprimento de onda. Só para vocês saberem, o N não tem número, tá? Onda. Ele não tem número, ele não tem unidade, beleza? N é um número, número não tem unidade. Então, se... né? N é par, é interferência construtiva, N é ímpar, é interferência destrutiva, ΔX é a diferença de caminhos. Vamos tentar aplicar isso agora num exercício, esse exercício 7. Pega a sua folha assim, ó, vira ela e vai no exercício de sistematização, o 7. Dá uma olhada lá. Vai ter um cara sentado escutando um som, tá? É este daqui, ó. Beleza? Peguem aí todos o exercício. Vamos tentar aplicar o que a gente viu agora nesse exercício aí. Dois alto-falantes estão posicionados a uma distância de 3 metros um do outro. Então, ó, um alto-falante, outro alto-falante, distância entre eles, 3 metros. Um ouvinte se posiciona a uma distância de 4 metros à frente de uma das fontes. Aqui, ó, eu coloquei fonte 1 e fonte 2. Mas o que é a fonte? É quem produz a onda. Que onda nós estamos falando? Onda sonora. Qual é a fonte de onda sonora? O alto-falante. Tá? Então, ó, o observador, o ouvinte, isso é uma orelha, tá? O ouvinte está a 4 metros da caixa de som. Beleza? Então, ó, as caixas de som estão 3 metros uma em relação à outra. E o ouvinte está a 4 metros de uma das caixas. Beleza. Você pode chamar de caixa 1, caixa 2, você que escolhe, tá? Vamos colocar que essa caixa aqui, ó, é a caixa 1. E essa daqui é a caixa 2. Então, da caixa 1 até o ouvinte, nós temos um caminho, que nós vamos chamar de X1. E no caso aqui, ele vale 4 metros, tá? Então, o som saindo dessa caixa vai percorrer essa distância até chegar no observador. Calcule a frequência do som escutado, sabendo que N vale 2 para aquele ponto. Então, olha o que o exercício já nos deu. Ele já nos falou que é uma interferência construtiva. O N vale 2. O que nós precisamos fazer aí? Nós precisamos saber quais são as distâncias do observador às duas fontes que estão produzindo onda. A primeira fonte aqui, ó, a distância do observador até ela é de 4 metros. E a segunda fonte? A segunda fonte não foi dada qual é a distância. A distância é essa daqui, ó, não é 3 metros, tá? Um erro muito comum que a galera tem nesse tipo de problema é usar 4 menos 3, vai sair resolvendo. Nesse tipo de problema vai dar o mesmo resultado, mas é possível que não dê, tá? Então a gente tem que saber fazer certinho, ó. O outro caminho que o som vai percorrer é saindo daqui e chegando no ouvido. Esse vai ser o outro caminho. Esse outro caminho vai chamar X2. Isso daqui é a primeira coisa que você precisa descobrir. Gente, o que parece isso? O que você faria para achar esse X2? Como é que você acha essa distância aí da caixa 2 até o ouvido do cara, cara? Ó, vou achar o X2. O que eu faria? Eu sei que a hipotenusa, né, ao quadrado é igual 1 cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Beleza? Então a gente vai ter, ó, 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 dá 25. Aí o que a gente tem que fazer? Tirar a raiz quadrada dos dois. Raiz quadrada do x ao quadrado é x.
Raiz quadrada do 25 é 5. E aí, a gente acha que x2 vale 5 metros. Então, essa distância aqui, ó, vale 5 metros. Agora, a gente consegue fazer a diferença dos caminhos. Para sair dessa caixa e chegar até a orelha, ele andou 4 metros. Para sair dessa caixa e chegar até a orelha, andou 5 metros. Vamos lá, jogar na fórmula, ó. Lembra que o exercício está perguntando qual é a frequência. Nós estamos fazendo isso para achar o comprimento de onda, para achar o lambda. Então vamos lá, ó. Delta x é igual a n lambda sobre 2. Delta x é sempre em módulo, gente. Nunca vai dar negativo. Porque pensa, distância. Não existe distância negativa. Ah, quanto que você tem que andar para chegar lá? Menos 2 metros. Não existe isso na física, tá? Distância é matemática. E distância é sempre positivo. É igual a área. Não tem área de alguma coisa negativa. Não existe. Fisicamente isso é maluquice, né? Matematicamente também. Então vamos lá, ó. Diferença de caminho. Sempre coloca o maior menos o menor. Acabou. Sempre vai dar positivo. Tá? Sempre tem que dar positivo. Então, o caminho daqui foi 5. Menos o caminho daqui foi 4. O N, ele não falou se a interferência é destrutiva ou construtiva. Só que ele falou que o N vale 2. Se ele falou que o N vale 2, põe 2 aqui, ó. Vezes lambda sobre 2. Olha que lindo. 2 dividido por 2 dá 1. Hã? Aqui deu 1, ó. 5 menos 4 dá 1. Então, você achou que o lambda é igual a 1. Então, ó, lambda é igual a 1. O que ele quer que você ache? A frequência. Vocês lembram da equação da onda? A gente vai usar a equação da onda. Qual é a equação da onda? Ó, V igual a lambda vezes F. Professor, ele não falou a velocidade. É a velocidade do som no ar. 340 metros por segundo. Essa é a velocidade que o som está se propagando no ar, tá? Então, no V aqui, ó, é 340. No lambda é 1. E aí você vai achar a frequência do som ouvido pelo observador, ó. Vai ficar 340 é igual a 1 vezes F. Se 340 é igual a 1 vezes F, então F é igual a 340 Hz.